Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de primeiras impressões da temporada de outubro de 2019, dessa vez com as surpresas da temporada, aqueles animes que eu não dava nada, e são animes que em geral não tô tendo tanta atenção assim em comparação a outros, mas ainda assim me surpreenderam demais. No caso, eu vi o primeiro episódio, já fiquei, esse negócio é melhor do que eu esperava, e fui acompanhando mais e gostando cada vez mais deles. Nesse vídeo aqui eu vou comentar o que tem de tão legal nesses animes, e as cenas principalmente que me surpreenderam. Tem um deles, caramba, que deixa de cabelo em pé, dois na verdade, que surpreendem muito pela cena já, nossa, um deles, no final do episódio. Uou! Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco melhor o que eu gostei tanto em cada um deles. E como sempre, se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos desses toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas todo final de semana, com tudo que eu tô acompanhando na temporada. Inclusive esses 3 animes aqui que eu vou comentar, eu tô acompanhando eles semanalmente comentando pros membros lá. Mas começando aí com esse anime, que muita gente se afastou por ser computação gráfica, mas é uma computação gráfica de primeira, é desse estúdio aí que fez esse anime, que também tinha uma computação gráfica top do caramba. Esse aí também tá lindo, nossa, as expressões, os movimentos das mãos, tá um negócio, tá saindo aquele CG robótico e tal, tá um negócio muito natural, muito bacana. Por que fizeram esse anime em computação gráfica? Bom, porque tem um bando de animais. Animais é horrível, é um cocô, na verdade, desenhar e tal, tem pelinho e tal, um negócio muito chato de desenhar. Em movimento, mais ainda, é horroroso. E aí optaram por computação gráfica, acharam que funcionaria bem melhor. E de fato, permite fazer coisas e tal que nunca conseguiriam, em 2D e tal. Precisaria de uma produção absurda para tornar o negócio viável lá de fazer, mas a computação gráfica é muito mais fácil de fazer o processo todo. É por isso que fizeram computação gráfica, esse anime aí, que só tem basicamente um bando de animais. É um bando de animais humanoides, é um mundo basicamente cheio de animais humanoides, e a gente vai acompanhando um deles, no caso que é esse lobo aí, e no caso nesse mundo as pessoas têm, no caso, um preconceito muito grande contra carnívoros, os herbívoros principalmente, porque morrem de medo deles, e no caso ele sofre um bullying e tudo mais, mas ele é um cara mais quietinho, então ele fica tentando esconder o lado animal dele, aquele lado mais, digamos, feroz dele de lobo, de carnívoro. Ele tenta guardar isso dentro dele o tempo inteiro, ficar mais na moita e tal, um cara quietinho lá. É aquele humilde, como chama, aquele protagonista humilde, mas que tem um lado aí, quando ele fica nervoso, aconteceu umas 2 vezes, é interessante isso, ele fica tentando reprimir esse lado dele, mas de vez em quando sai pra fora, eu tô doido pra ver o negócio sair pra fora de uma vez. Ele deve ter algum momento na história, parece aquela história do protagonista que começa tudo quietinho, então na dele, de repente, vai ter aquela virada ao longo do tempo e ele vai virar aquele cara de respeito e tal, que bota moral, porque ele tem o necessário pra isso. Ele é um lobo, então é temido pra caramba por um bando de animais diferentes ali e tudo mais, ele bota respeito quando quer também, tem alguns momentos aqui e ali, então eu creio que vai ter um desenvolvimento dele, pra ganhar mais confiança e tal, ao longo da história. Inclusive esse cara aí, que é o Bambambam na escola, basicamente aquele cara mega popular da escola, que tá no clube de teatro, o mesmo clube do protagonista, e ele basicamente é o líder lá do clube de teatro. E ele parecia ser aquele cara mais chatinho, nojentinho e tudo mais, mas não, na verdade, você vai começando a gostar dele com o tempo. Ele é mais orgulhoso, problemas pessoais ali, e no caso prensa o protagonista de vez em quando, mas aparentemente ele tem inveja do protagonista, do poder que ele tem e não usa. É muito interessante isso. Teve um momento dos dois muito legal ali, com certeza alguém vai chipar esses dois na história aí, mas aparentemente o par romântico do protagonista é essa coelha aí, sim. Essa aí é... bom... tem uma parte com ela, caramba, o episódio 2. O episódio 1 desse anime termina de forma... na verdade, estão conseguindo fechar cada episódio com um gancho fenomenal. Eu comparei com o mangá depois, fui dar uma olhada, eu gosto de comparar. Eu fui olhar o mangá, nossa, o anime é absurdamente anos-luz do mangá. Tem muitas cenas complicadas no mangá e tal, em termos de... no caso, a ordem que a autora coloca complica um pouco as coisas, ou falta informação, é meio... bom, o que eu li lá, pelo menos, eu gostei muito mais do anime. O anime alterou a ordem de algumas coisas e tal, acelerou outras, ele modificou algumas coisinhas ali que ficou excelente, não muda nada da história, tá seguindo o mesmo rumo, mas tá melhorando muito mais o entendimento da história, o drama também das situações, eles melhoram pra caramba as cenas, eles ampliam as cenas, era uma cena pequenininha e tal no mangá, eles aumentam muito mais a cena, então estão tentando de verdade a direção desse anime. O que mais impressiona é de ponta, muito, muito boa, fiquei muito impressionado, foi a coisa que mais me impressionou nesse anime. Tem um bando de cenas extras também que não tem no mangá, eles colocam de extra lá, aquele negócio do protagonista sentindo o cheiro e tal, da coelha no final do episódio 1, e aí aquele instinto animal dele atacando, ele indo pra cima dela e tal, ele pensa que vai comer ela, você pensa pelo menos que ele vai fazer isso, ele agarra ela lá e pá, fecha o episódio, e agora, pô? E aí vem o episódio 2, o episódio 2 continua lá,
as coisas, e aí ele também brigando ali com esse instinto animal dele, tá um negócio que tá dentro dele querendo sair o tempo inteiro lá, e ele brigando pra tentar manter escondido. É quase como se tivesse uma segunda personalidade, a personalidade alfa dele, pra aquela dominante e tal, e ele fica tentando esconder ela, reprimir ela dentro dele, porque ele não quer se destacar nem nada. É bem interessante isso. Mas bom, vai seguindo aí no final do episódio 2, caramba, coelha! Essa coelha sofre bullying e tal, de um bando de outras coelhas em geral, e outros alunos, garotos principalmente, porque ela é conhecida por pegar, no caso, namorados e tal, ela basicamente dorme com muitas pessoas, sim. E você pensa, não, isso é um mito e tal, um mal entendido, etc. Você vai pensando nisso ao longo da história. Você vê um bullying que fazem com ela, vê o bullying também que fazem com o protagonista, as pessoas julgam ele mal também, os herbívoros principalmente morrem de medo dele, etc. Trabalha muito isso no primeiro episódio. Então é aquele clássico e tal dos personagens que são justiçados. Essa coelha também. Só que aí a coelha mostra no segundo episódio, vai lá, o protagonista e tal, e a protagonista ajuda ela, e aí ela entende como recompensa ele quer aquilo, ela vai lá tirar. Não vou mostrar aqui não, apesar de que, honestamente, a cena é basicamente uma coelha. É basicamente uma coelha pelada lá, tipo, uma coelha pelada é um bando de pelo, basicamente, é quase um humanoide cheio de pelo, com um sutiã e uma calcinha. Não tem muito pra mostrar ali, não tem corpo, não tem pele, porque é um bando de pelo. Mas sei lá, o YouTube é maluco, vai que ele implica com isso. Mas ela tira a roupa dele lá, tá indo pra cima dele, começa a abrir as calças dele. E aí você, como assim? Acabou o episódio, o que é isso? Cada episódio tem um gancho, o 3 também teve um gancho, caramba! Os ganchos desse anime estão fenomenais, estão muito legais. Mas a da coelha aí, com certeza, não vou contar o que aconteceu, vou deixar como mistério aí. O propósito aqui não é spoiler, é mais chamar a atenção do que tem de legal nessas obras. Inclusive, falando nisso, a trilha sonora também desse anime tá muito boa. Inclusive, uma parte letrada que teve no momento que o protagonista pensa na coelha lá. Pô, Marco, a coelha que dá pra todo mundo, aparentemente ele tá apaixonado por ela, não tem muito o que fazer, não. Quem sabe se os dois virarem um casal, ela para e tal, de circular com todo mundo e tal, porque tem gente já shippando os dois, mas é complicado shippar os dois se ela realmente faz com qualquer um que aparece lá na frente dela. Eu pensei que era um mito e tal no começo, mas não, era uma surpresa que você tem no final do episódio 2. Como assim? Ela realmente dorme todo mundo. Alguns cogitaram é por ela ser um coelho e tudo mais. Coelhos têm um negócio diferente, sistema diferente. Pode ser, não vou dizer que não é, mas foi um negócio que eu fiquei, caramba. E eu não quero spoiler mais que isso, mas vai seguindo, eu creio que o protagonista vai acabar se tornando, se destacando nesse clube de teatro e vai sair de um cara lá que ninguém liga e tal, um cara isolado, injustiçado, para um cara que vai começar a se destacar no colégio até virar realmente um cara que, no caso, disputa com esse cara aí, que no caso é o cara mais popular do colégio atualmente. E o cara não é ruim, como eu falei, ele parece uma pessoa ruim no começo, mas você vai notando que ele não é, uma pessoa esforçada pra caramba e tal, que sacrifica. É bem interessante ele, conforme vai revelando mais sobre. Mas em geral tá um anime muito bem escrito até agora, pegaram uma base do original lá, e estão seguindo a mesma história, só que melhorando o máximo que podem, a direção top, trilha sonora top, no caso ganchos no final muito bons, quem não viu ainda, vale a pena dar uma olhada. E bom, acho que eu passo pro próximo, a opening dele, muitos gostaram e tal, porque fizeram a opening em stop motion. Olha, honestamente, eu não ligo muito pra esse tipo de coisa. Stop motion, não sou tão apaixonado, alguns adoraram e tal, que ficou diferentão. Eu não ligo pra esse negócio de só ser diferentão, só isso pra mim não me conquista. Obviamente, o negócio criativo é legal, eu acho legal, mas eu preferi uma opening criativa e tal, bacana, com a computação gráfica do anime. Acharia ótimo. Esse negócio de stop motion eu acabei não achando tão legal não, mas tem gente que adorou, aí vai dar opinião de cada um. Mas de qualquer forma, a ending é normal, a ending é mais comum. De qualquer forma, seguindo aí, esse aí no caso não me espantou tanto, mas é muito mais agradável a história do que eu esperava. É basicamente da garota lá que reencarna. Ela era apaixonada por livros, morreu soterrada por livros e reencarnou no corpo de uma garotinha que aparentemente, eu não vou dizer que morreu mesmo, mas pelo que deram a entender na história, porque eu pensei assim, pô, se ela reencarnou no corpo, ela matou a garota, pô! A garota tava ali na cama e de repente, pá, dominou a garota. Pô, ela matou a própria criança ali. Mas o autor deu a entender que, na verdade, a garota morreu. E quando a garota morreu, ela pegou o corpo dela, reencarnou no corpo da garota. Inclusive, a garota vivia doente, tudo mais, cheio de problemas. E depois que ela encarna na garota, ela começa a melhorar. Basicamente, a saúde dela, que era uma droga e tal, ela vivia, no caso, à beira da morte, como os pais dela falavam, começou a melhorar muito depois que a protagonista encarnou no corpo dela. Então, eu creio que aconteceu ali é que ela morreu. Em determinado momento, estava doente lá, morreu. E a protagonista encarnou no corpo dela, pegou o corpo. Vou supor que é isso, não vou garantir não. Mas de qualquer forma, ela pega o corpo da garota, só que ela tá no mundo, ela ama livros. Ela tá no mundo que não tem livros. O primeiro episódio é basicamente ela desesperada andando pela casa, é muito bonitinho. Ela procurando o diabo de um livro, porque ela quer alguma coisa pra ler, pra eu dar uma olhada e tal, palavras daquele mundo. Mesmo que tem no caso, aquele mundo tem uma gramática e tal, tudo diferente do mundo dela. Então ela vai ter que aprender tal, as coisas, é o que vai acontecer nos episódios seguintes. Ela começa a aprender mais sobre esse mundo e é bem realista. Basicamente, como você acha que iam no banheiro na Idade Medieval? Bom, basicamente eles
fazendo pinico lá, tudo, e depois jogava pela janela, assim, não passe debaixo de janelas medievais, principalmente em bairros pobres, joga o negócio pela janela lá. Nossa, é horrível, sim. Era assim mesmo, no caso das ruas, no período medieval, fediam horrores ali, porque o pessoal ficava jogando, basicamente não tinha sistema de esgoto nem nada, então você jogava esse negócio todo, não tinha. Então você fazia dentro de casa e pá, metia e jogava pela janela lá, tudo era fedido na idade medieval. E eles pegam no pé disso, no caso do cabelo também não tinha shampoo nem nada, a protagonista inclusive consegue inventar shampoo lá. Na verdade, ela já inventou tanta coisa que tem nos presentes e tal, ela já usou lá pra recriar nesse tempo, que ela poderia estar rica já revendendo o negócio, só que ela não revende nada, ela inventa um monte de coisa legal pra caramba lá, que faria sucesso, coisa simples, que não precisa muito dinheiro nem nada, mas ela não... Ah, dá nervoso, porque ela podia ficar rica com um bando de coisas, mas nada, ela não usa nada pra ganhar dinheiro, pô. A mãe dela podia ver um negócio, nossa, posso ganhar um dinheiro com esse negócio, mas a mãe dela não tem ideia, pô, que droga. Me frustra pra caramba, ela tendo ideias todo episódio, tá ensinando coisas diferentes pros pais e tudo mais, e eles não usando nada daquilo pra ganhar dinheiro, porque eles são pobres pra caramba, moram basicamente numa favelinha lá. Ah, favelinha medieval. Mas de qualquer forma... É uma história mais devagar e tal, com certeza, mas é muito divertida de acompanhar. No caso, você vai vendo a progressão da protagonista, das coisas que acontecem com ela e tal. Dá pra shippar também com esse garoto aí, esse louro. Dá pra shippar a protagonista com ele, com certeza, ele tem interesse nela e tal. E também estando pequenininho, já dá pra shippar muito esses dois aí. Então, quem gosta de shippar tem um pouquinho de romance, é de leve, mas tem com certeza. E as reações dela, as reações internas da mente dela são muito engraçadas, é muito bonitinho. Vai pra esse formato chibi aí. E no caso, é bem fluido essas cenas em geral. Mas é muito simpática, a protagonista em geral é muito, muito simpática. Então uma das coisas que me ganhou nessa história é a simpatia da protagonista e a progressão dela. Você vai vendo ela começando a aprender, no caso... as palavras desse mundo, ela buscando uma forma de fazer livros também. A primeira tentativa dela falha miseravelmente. Aí ela tenta uma outra lá, porque quase não tem livros nesse mundo. Esse mundo aí, geralmente, só nobres que conseguem livros. É um negócio muito raro, muito escasso. E aí ela quer mudar isso, ela quer fazer livros. Não tem livros, ela faz os livros e vai fazer a própria biblioteca dela. E aí tá seguindo a história aí, ela tentando seguir o sonho dela desde pequenininha. Mas tô me divertindo bastante acompanhando cada episódio e tal. Não é movimentado, mas me mantém interessado em querer saber o que vai acontecer a seguir. Mas em geral é isso, não tem uma direção prêmio nem nada, é só uma direção ok. E o maior destaque aqui, a obra que mais me deixou, o que é isso no primeiro episódio? Essa aí é braba, na verdade, braba de várias formas, porque teve uma polêmica lá no caso da Ending dela, olha a Ending. A Ending dela é muito charmosa. Tem basicamente o pessoal, o elenco lá dançando e tal, com a música é muito bonita também, adorei a música. E eles dançando, é muito legal a coreografia e tal que fizeram ali, só que essa coreografia aparentemente foi plágio lá de uma dança de um cara na internet, tá mais de uma pessoa na verdade. Na internet eles copiaram um bando de movimentos ali, e quando copiam um movimento ou outro não faz diferença. Mas quando copiam uma sequência enorme de movimentos que a pessoa mesmo criou, não tem outra pessoa que fez na internet, tal aquela sequência certinho, é a original dela, aí geralmente é plágio e tal, não sei se vai dar problema ou não. Mas não foi isso ainda aí que me surpreendeu no anime, ela é muito legal com certeza no episódio 2. Uma surpresa quando aconteceu, mas a surpresa de verdade veio no final. No episódio 1, aquilo lá foi, eu vou chegar nessa parte, caramba, foi tenso pra burro, eu não esperava. Aquele negócio ali no episódio 3 também teve uma cena, uou. Essas duas eu vou comentar aqui porque, caramba, é o que mais marcou no anime com certeza. Mas como é a premissa inicial? Bom, basicamente é um clube de tênis que vai fechar, tá pra fechar lá, a não ser que eles ganhem um campeonato. Só que o time deles é muito ruim, na verdade, todos os alunos lá são muito ruins, então o líder do time precisa achar outra pessoa lá pra entrar pro clube, uma pessoa com talento, no caso, pra fazer par com ele, pra conseguir ganhar um campeonato, ter chances pelo menos de ganhar um campeonato. E aí que chega, esse melhor amigo dele, era o melhor amigo dele na infância lá, ele se muda pra cidade e volta, no caso, a se encontrar com ele, vai pro colégio dele, e inclusive esse cara aí dá pra shippar com essa garota aí, quem gosta de romance, tem um pouquinho de romance aí, essa garota claramente tá interessada nele, então parece que dá pra shippar, os dois aí deve ter, eu creio que vai ter algum romance entre eles, a garota é um otaku e tal, bem hardcore em alguns sentidos, mas de qualquer forma, os dois foram simpáticos, funcionam bem juntos, a garota tem personalidade também, mas bom, vai seguindo a história, o protagonista, falando de personalidade, esse cara aí, ele tem muita personalidade, e pra quem gosta daqueles protagonistas bonzões também, que no caso tem muito talento de alguma coisa, esse cara aí é mega talentoso. Pra esporte, é absurdo na verdade. Mas bom, ele vê lá esse cara aí, nota que ele tem muito talento pra coisa toda e tal, pro negócio de esporte, tem reflexos sensacionais, e aí chama ele pra entrar no clube, só que ele não quer entrar, ele tá ocupado com o negócio de casa e tal, você vai aprendendo mais da história dele com o tempo, porque a mãe dele trabalha o dia inteiro e tal, então ele cuida da casa, etc. Mas aí esse cara apela lá, no caso ele veio de uma família que aparentemente tem bastante dinheiro, uma família rica, e aí ele oferece pra ele pagar tudo, no caso do clube, raquete e tudo mais, ele vai dar tudo de graça, e ainda vai pagar pra ele jogar basicamente, ele vai pagar lá, financiar basicamente
basicamente ele pra entrar, no caso como se fosse basicamente um atleta pago, pra entrar no time. E ele aceita, ele precisa de dinheiro e tal, ele aceita, no caso, a proposta desse aí. E isso é basicamente o primeiro episódio. Só que aí vem isso, depois dos créditos, aparece isso. Nossa, o pai dele, quando chega o pai dele, caramba, o pai dele espanca ele lá. O pai dele quer dinheiro, basicamente eles foram pra lá, dar dicas sobre isso. Eles foram pra cidade, se mudaram pra ela, aparentemente pra fugir do pai dele, que o pai dele aparentemente batia na mãe dele e tal, o pai dele aparentemente violentava ele também, no caso, batia nele, etc. Não sei se fazia algo mais, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas aparentemente espanca ele quando necessário, bate nele como se não fosse nada. E aí, no caso, tava procurando dinheiro lá, queria dinheiro emprestado, como ele falou, obviamente, é o tipo de cara que chega lá, pega o dinheiro pra drogas e tal, os negócios dele, e dane-se, obviamente nunca devolve. Então ele chegou lá pedindo dinheiro, ele falou que não tinha e tal, não tinha nada, e como ele não contava, ele começou a espancar o garoto ali, caramba, foi... Uou, foi pesado ali, eu fiquei, caramba, o peso que deram na cena foi... Uou, foi ali que ele me impressionou, até ali tava um anime bem animadinho, então ele é bem animado, bem dirigido, mas era isso, não tinha nada demais na história pra mim, até que chegou esse final, aí caramba, deu um peso ali que eu terminei. Uou, o terceiro episódio também teve uma cena, eu já vou chegar lá, mas caramba, essa aí me pegou de jeito, essa cena, e ele termina lá com o garoto bem desesperado lá, e ele levou dinheiro, pegou, achou lá, ele conhece o garoto desde pequeno, então ele sabia onde estava o dinheiro lá. No caso, pegou no ar-condicionado o dinheiro que o garoto aparentemente estava juntando, ou a mãe dele estava juntando. Não dava certeza de quem era o dinheiro que ele estava juntando, provavelmente era dele. E aí o cara pegou o dinheiro e foi embora lá. Caramba, foi pesada a cena ali, você fica com muita raiva, dá um ódio absurdo desse cara e do pai dele. Então, emocionalmente a cena funcionou, que é uma beleza. Mas aparentemente ele tem uma ordem, inclusive, de negócio da polícia e tal, pra ficar longe deles. Então, aparentemente ele devia ter contado pra alguém e tal, porque se contasse, talvez se contasse seja pior, ele já tem experiências com isso. Aí no caso ele fez coisas muito ruins com a mãe dele, ameaçou a mãe dele, talvez, não sei. Mas tem uma ordem de restrição ali, aparentemente, pra ele ficar longe deles. E ele não ficou, obviamente, foi atrás deles lá, perseguiu eles lá na cidade. É difícil, mas de qualquer forma, seguindo aí, o cara entra no clube, tá sendo pago lá pra isso, pra conseguir mais dinheiro, então pra ajudar também a mãe dele, aparentemente. Aí ele entra nesse clube e o cara é fenomenal, ele tem talento pra caramba, mal entra lá e começa a pegar uns negócios e tal, que os outros apanham e tal pra começar e tal, aquele negócio inicial, pra acertar a bolinha de tênis e tudo mais. E ele mandando ver como se não fosse nada, ensina uma vez pra ele, ele pega tudo de primeira, e aí começou a jogar em duplo logo depois lá, começou a jogar em dupla com esse cara aí, e mandando ver acabando com todos os integrantes do outro time lá, nossa, do outro time não, na verdade. No caso, integrantes desse time aí, no caso de tênis, o pessoal que tá treinando há anos aí, tá um bom tempo nesse clube, sendo humilhado pelo novato lá, acabando com eles. E obviamente ele não conseguia sempre, às vezes ele apanhava um pouquinho pra alguma estratégia nova e tal, que ele não conhecia, mas ele se adapta muito rápido, então ele entendia mais ou menos o que estava acontecendo, se adaptava lá e pá, começava a virar o jogo de novo. Caramba, o cara é muito bom. Então quem gosta daqueles personagens com um dom realmente pra coisa e tal, e chegam metendo moral já, esse cara, esse tipo de personagem pra esporte, ele é fenomenal. E ele tem personalidade forte, com certeza. Ele joga na cara, ele fala ali na cara deles, pô, são muito ruins, que é isso, coisa absurda. O novato que acabei de chegar, eu tô humilhando vocês, tem anos aqui, treinamento e tal. Então ele jogou na cara, teve um drama até depois disso e tal, porque o presidente do clube começa a se culpar, ele acha que a culpa é dele por o time ser tão ruim, ele notou realmente que o time foi humilhado por um novato lá, então ele acha que a culpa é dele. Então ele se sente mal por isso, foi todo um drama, depois eu não vou entrar em detalhes sobre isso. A questão é que esse cara aí é bom pra caramba e ele é inteligente também pra isso. Mas de qualquer forma, tem uma outra história também que me chamou atenção, essa aí. Caramba, desse cara, esse garoto aí que comenta que não quer trocar de roupa com eles e tal, porque ele tem as costas todas queimadas. Aí vai contar a história dele, por quê ele tem as costas queimadas. A mãe dele enlouqueceu numa época lá, quando ele era bebê, e pegou e jogou água fervendo nas costas. Ele, nossa, a cena, você fica tenso o tempo inteiro, essa cena aí. Uou, dá um... Caramba, você sabe o que vai acontecer e você termina na base. Não, alguém deixa ela, alguém para ela e caramba! Foi, no caso, o diretor tentou colocar de uma forma leve lá, sem mostrar, no caso, de forma explícita, no caso, a água caindo nas costas e tal do bebê e tudo mais, mas você viu o que vai acontecer ali, você vai vendo e, nossa! Ah, só de imaginar, que coisa horrível. Então tem umas partes dramáticas aí, quando tem, é bem pesado. Não esperava por essa. Esse anime vem me surpreendendo de várias formas. No caso, a animação também, muito boa. No caso da parte do tênis ali, embora o design dos personagens seja um negócio mais simplificado e tal. A termos de comparação, para entender é melhor, Hanebado é um anime que tinha um design bem mais detalhado em geral, os cabelos e tal, tudo tinha muito mais traços.
ali muito mais detalhes. Mas não quer dizer que vai ser bom ou ruim o anime, é só um aspecto específico. Esse anime tem uma animação mais simplificada, o que ajuda pra caramba, facilita bastante manter ela fluida. Então a animação tá muito boa também. E essa End, no episódio 2 soltaram essa End, é muito simpática, porque nela tem os personagens e cada um deles bate muito bem o modo que dança e tal, ou perde a atenção na dança, etc. Bate muito bem cada um dançando, de acordo com a sua personalidade. Alguns mais descolados e tal. Essa aí, basicamente, humilhando todo mundo. Essa aí, a gordinha, humilha geral ali na End. Mas o protagonista acaba perdendo a atenção, vai mexer com o gato, a outra desiste, vai desenhar, que ela gosta de desenhar. O outro lá todo desengonçado, o outro tá mais envergonhado, o outro tá morrendo lá, o outro uma hora tá morrendo, vai todo dançar. Então cada um faz uma coisa, age de forma diferente aí. No caso, os professores também, os professores dos clubes deles, masculino e feminino. Um é mais descolado e tal, mais atlético, o outro professor não, é mais tá cansado e tal, o negócio todo. Então, bem divertido aí, a End ficou muito simpática. É um anime que tá me surpreendendo bastante. O drama dele é muito bom e a parte do esporte tá interessante também. Você quer saber mais o que vai acontecer a seguir. E aparentemente vai ter uma história fechada, é um anime original. Animes originais geralmente tem uma história com começo, meio e fim. Então, em 12 episódios aí vai acabar o anime. Tô bem interessado principalmente em como vão resolver esse negócio do pai aí. Esse pai aí, caramba, eu quero muito ver o filho da mãe sofrer, seria muito legal. Mas de qualquer forma, é um anime aí que vale destaque, quem não viu ainda. Dá uma chance, dá uns 2 episódios, o primeiro só me impressionou de verdade no final, mas no segundo eu comecei a gostar mais e no terceiro mais ainda. Cada episódio eu comecei a gostar mais desse anime. Então com certeza, mesmo que eu não goste de esporte, eu não sou muito fã, honestamente, não ligo muito pra esporte, mas dou uma chance sempre. Então esse aí foi o que mais me chamou a atenção nessa temporada, nesse sentido de esporte e tal. Mas tá aí 3 animes que eu não dava nada, inclusive nem estão tendo tanta atenção essa temporada, mas me surpreenderam pra caramba, eu recomendo. Dá uma chance pelo menos a 1 ou 2 deles, que vai te interessar aqui. Vale a pena dar uma olhada. Fica aí a dica pra quem tá procurando mais coisa pra assistir nessa temporada. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.